dia a todos, um feliz sábado. Nós teremos aqui, neste momento, uma breve síntese da lição que nós já estudamos durante a semana, né? Então, nós vamos fazer aqui uma breve apanhada geral de todo esse assunto que nós estudamos e que é de grande importância para todos nós. No texto aqui de 2 Pedro, no capítulo 1, versículos 5 e 6, da lição que teve por título Subindo com diligência a escada, o texto nos diz assim: E vós também, pondo nisso mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade. O texto inspirado aqui nos diz assim: Pedro nos apresenta a escada da verdadeira santificação, cuja base se firma na terra, mas cujo topo alcança o trono do infinito. Não podemos, com um único esforço e de uma única vez, chegar ao alto dessa escada. Devemos subir degrau por degrau. É nesse conflito que corremos o risco de ficarmos tontos, desmaiar e cair, a menos que mantenhamos os olhos fixos no alto, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Irmãos, olha que mensagem importantíssima para todos nós. Pedro ele nos apresenta uma escada que nós precisamos subir durante a nossa vida, né? Só que para nós subirmos essa escada, nós precisamos estar com os olhos fixos em Deus. Por quê? Durante a subida dessa escada, durante a nossa caminhada cristã, durante a nossa caminhada de santificação, nós corremos o risco de cair. Nós corremos o risco de desmaiar, nós corremos o risco de desistir da caminhada. Mas quando nós estamos com os olhos fixos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, certamente nós conseguiremos alcançar o nosso objetivo de final, que é o topo dessa escada que chega até lá no céu. O primeiro tópico vem falando sobre uma qualidade cristã essencial que todos nós, como cristãos, precisamos ter. A partir do momento que nós aceitamos o Evangelho e edificamos ali a nossa fé, nós vamos precisar acrescentar algumas virtudes, alguns princípios puros que não tínhamos antes na nossa vida, antes de aceitarmos a Jesus. Então, a partir do momento que nós aceitamos o Evangelho, edificamos a nossa fé, agora vamos acrescentar alguns princípios, vamos acrescentar aqui, começar a subir aqui os degraus dessa escada, né? Por quê? Quando a gente era ainda do mundo, a gente não tinha nada disso. A gente não tinha princípio puro, a gente não tinha virtudes, a gente não tinha nada que se parecia com Deus. Mas a partir do momento que nós conhecemos o Evangelho, a gente precisa nos transformarmos a uma nova pessoa, e essa nova pessoa ela começa a ter novos princípios, ela começa a ter novas virtudes, e isso nós vamos alcançando à medida que nós vamos subindo essa escada que Pedro ele nos apresentou. O segundo tópico vem falando que para alcançarmos a salvação, nós precisamos de um conhecimento necessário. E esse conhecimento que precisamos ter é o conhecimento a Deus. Nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos entender por que Ele quer que nós trilhamos essa nossa caminhada. Ele tem um objetivo para todos nós à medida que nós subimos essa escada. E a partir do momento que nós conhecemos a Deus, Ele nos ajuda, Ele nos fortalece, porque esse é o desejo dEle para todos nós. Então nós precisamos conhecer a Deus, precisamos conhecer qual que é o objetivo dEle para a nossa vida, devemos aprender dEle todos os dias. Por quê? A partir do momento que nós conhecemos a Deus, as tendências que nós tínhamos antes do nosso caráter, as tendências cultivadas, as tendências hereditárias, elas são eliminadas do nosso caráter. Então, a partir do momento que conhecemos a Deus, começamos a ser participantes da natureza divina, toda aquela tendência pecaminosa, todos aqueles defeitos de caráter, eles vão desaparecendo. Nós vamos estar olhando para Jesus como uma inspiração para a nossa vida, como um exemplo para a nossa vida. Toda a vida de Jesus, o conhecimento dele precisa ser um exemplo constante para a nossa vida.
E o outro conhecimento importante também que nós precisamos ter é o conhecimento de nós mesmos. Nós precisamos conhecer a nós mesmos. Nós precisamos saber por que nós estamos vivendo a vida que estamos vivendo. Aqui fala algo interessante no texto de 2 Coríntios, que nós precisamos examinar a nós mesmos. Nós precisamos provar a nós mesmos, porque talvez a gente já está até reprovado e não sabe por quê. Porque não conhecemos a nós mesmos, não temos o conhecimento da nossa pessoa. Outro ponto importante para termos o conhecimento de nós mesmos, outra parte principal, é que conhecendo a nós mesmos, nós conhecemos o nosso ponto fraco. Satanás, ele sabe qual que é o nosso ponto fraco. E ele vai trabalhar exatamente em cima daquele ponto fraco. Agora, se nós temos o conhecimento, nós vamos já estar preparados para quando ele vir, nós não cairmos em tentação. Aqui na nota fala também sobre algo muito importante, que nós devemos ter um verdadeiro conhecimento de nós mesmos. Cristo só pode salvar quem se reconhece como pecador. Então nós precisamos nos conhecer também até o ponto de saber que somos pecadores e pecadores que necessitam da graça de Deus. O segundo tópico vem falando sobre outra parte muito importante, que é o domínio próprio. É uma palavra muito forte e que na prática é muito fácil de nós falarmos, de nós comentarmos sobre esse assunto, mas na prática o domínio próprio realmente é muito difícil. Mas com Cristo nós conseguimos obter esse domínio próprio. Então, aqui cita, por exemplo, o exemplo de quando Paulo ele foi convidado ali por Félix, e quando Paulo ele foi convidado por Félix, ele começou a falar sobre esses assuntos, sobre assuntos de domínio próprio, sobre assuntos de temperança, sobre o assunto da justiça. Então esse é um assunto que, assim como na época de Paulo, ele falou ali para Félix, esse é um assunto também que precisa ser cultivado em nosso meio. Ele precisa ser falado e ele precisa ser principalmente vivido em nosso meio. E aqui destaca também que os pais eles precisam ensinar isso aos seus filhos. Desde criancinha, as crianças já precisam aprender sobre o domínio próprio. Eles precisam entender que nem tudo é no tempo deles, que nem tudo é na quantidade deles, que nem tudo é no jeito deles. Porque, consequentemente, se aprendermos isso desde criança, certamente seremos adultos dominados, né? Adultos com domínio próprios, adultos com temperança, e isso só se dá a partir do momento que nós cultivamos isso desde a infância. E também na vida adulta nós ainda temos a oportunidade, sim, de termos o domínio próprio, e isso nós conseguimos através de Cristo. O outro ponto importante também é sobre um outro degrau da escada que nós precisamos subir. E aqui vem falando sobre a ciência e a temperança, né? Então, a ciência e a temperança, ela precisa fazer parte da vida do cristão. Nós precisamos ter a ciência do conhecimento, conhecer a Deus, saber o que Ele tem para a nossa vida, qual o objetivo dele para a nossa vida, e, consequentemente, vamos conseguir também ter a temperança, né? Então, se nós não controlarmos os nossos impulsos, se não sermos pessoas que têm temperança, que têm domínio próprio, outra pessoa vai estar no controle da nossa vida. E, infelizmente, essa pessoa é Satanás. Ele toma as rédeas da nossa vida quando nós não temos o domínio próprio da mesma. Então, é importante analisar todos esses quesitos na nossa caminhada durante a nossa subida dessa escada que Pedro ele colocou diante de nós. O quarto tópico vem falando que é impossível ter paciência sem temperança. Será que uma pessoa que ela não é temperante, será que ela consegue ser uma pessoa paciente? Pode até ser que consiga, mas é muito difícil. Por quê? A pessoa, para ela ter paciência, ela precisa também ter uma vida equilibrada. Ela precisa ter uma vida temperante. Ela precisa ter uma vida ajustada. Então, por exemplo, uma pessoa que está ali o tempo todo trabalhando demais, né, se estendendo a muitas horas no trabalho, que não dorme direito, não dorme as horas necessárias. Uma pessoa que é difícil. Então, o quarto tópico vem falando que é impossível ter paciência sem a temperança. Então, por exemplo, uma pessoa que ela trabalha de forma desregrada, uma pessoa que ela não pratica exercício físico, uma pessoa que vive a vida toda desregrada, como que essa pessoa vai ser uma pessoa paciente, né? Geralmente,
como que vai acontecer? Vai ser uma pessoa estressada, vai ser uma pessoa impaciente. Por quê? A vida toda dela é uma vida desregrada, é uma vida sem limite, é uma vida sem temperança. Então é impossível você ter paciência se você não ter uma vida temperante. Outro ponto importante é que, como a temperança ajuda no desenvolvimento da paciência e por que ambas as qualidades são tão importantes nos últimos dias da história da Terra. Então, a nossa vida, ela é espelho para a vida das outras pessoas. Tá? Então, as pessoas do mundo, elas veem o cristão como exemplo. E uma das características das pessoas que serão salvas é a paciência. Então, se nós exercemos a paciência, nós também seremos um exemplo para outras pessoas, né? Como um cristão que tem paciência, como um cristão que mantém a calma em situações difíceis, em situações que está todo mundo ali impaciente, que está todo mundo discutindo. Então, o cristão ele vai manter a posição, ele vai manter paciente, e isso servirá de exemplo para outras pessoas, e também é uma qualidade que os santos terão, é a paciência. O quinto tópico, para finalizar, vem falando sobre o belo resultado da paciência. Então, a paciência, ela produz um resultado, e é um resultado muito bonito, né? Só falando que o impaciente, a impaciência, ela traz conflito, ela traz acusação e ela traz tristeza. Mas a paciência, o resultado dela é como o bálsamo que traz paz e o amor nas situações do dia a dia. Então, se tem uma situação ali que está todo mundo desequilibrado, que está todo mundo ali com os nervos à flor da pele, aí a pessoa que tem paciência, ela vai lá e acalma aquela situação. E, consequentemente, produz um belo resultado. A situação é resolvida da melhor forma possível. Então, a paciência, ela tem um bom resultado na vida de todos aqueles que cultivam e também, consequentemente, daqueles que estão à sua volta. Então, que Deus possa nos ajudar, que possamos colocar em prática essa lição tão maravilhosa que estudamos e que todos esses degraus possamos conseguir subir um por um e chegar ao topo, que é ao céu, onde Deus deseja que estejamos.